Graça e paz, meus queridos, que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre nós em mais um dia na sua presença. Amém? Deus tem ministrado uma palavra no meu coração, eu gostaria de compartilhar com vocês. Veio na minha mente, querido, quando eu estava orando esta manhã, a frase de uma canção que nós já conhecemos, que é Liberta-me de mim. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração como nos libertar de nós mesmos, como podemos ficar presos em nós mesmos. Enfim, essa palavra ela tem um significado, ela tem, né, ela tem algo a nos dizer, essa frase, liberta-me de mim. Aí, queridos, é a vontade de Deus, o querer de Deus, teu espírito, enfim, para que nós tenhamos uma vida e vida em abundância na sua presença, é que todas as vezes, ou sempre, ou diariamente, ou cotidianamente, a gente possa descer à casa do oleiro, como diz a palavra lá no livro do profeta Jeremias. Jeremias 18:2 diz assim, ó: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvireis as minhas palavras. Ou seja, todos os dias, assim como a gente tem a nossa vida cotidiana, a nossa vida familiar, o nosso trabalho, a nossa vida secular, a gente também precisa descer à casa do oleiro. Esse descer é ir até a presença de Deus, é se voltar para Deus, é estar na presença dele, para que lá nós possamos ouvir as suas palavras. Ou seja, em oração, num devocional, quem sabe, ler a palavra de Deus, lá Deus nos orientar, lá Deus falar com a gente. Certo? Como então que a gente pode nos prender a nós mesmos? Ou seja, essa canção que diz, então, liberta-me de mim. Tão simples, querido, entendermos essa palavra é que nós podemos ficar presos em nós mesmos pela vida que nós decidimos ter, ou pela vida que nós escolhemos para nós vivermos. Se nós decidimos ter uma vida só voltada para o trabalho, só voltada para as coisas seculares, para as coisas desta vida, ou seja, para as coisas carnais, vamos dizer assim, né? Não em relação a pecado, mas para as coisas da carne, naturalmente nós vamos estar presos em nós mesmos. Por quê? Nós vamos nos ocupar com o trabalho, nós vamos nos ocupar com a vida, com os filhos, com a esposa, enfim, com a vida de modo geral, com a nossa vida cotidiana, de modo que nós ficaremos presos a ela. Que nós ficaremos sem tempo, que a nossa mente ela não encontrará mais lugar, espaço para descermos à casa do oleiro, para estarmos falando com o Senhor. Entende o que eu estou dizendo? Eu sei que a nossa vida também cotidiana se trata do mundo espiritual. Eu falo assim, de maneira que não tenhamos tempo mais. Que a nossa vida só seja para isso, com as ocupações, com as coisas dessa vida, como diz a palavra de Deus, né? como diz Jesus, né? Nos ocuparmos aqui. E de modo que ficamos tão ansiosos às vezes, com o que comer, com o que vestir, com o que ganhar, aquela coisa toda que não sobra mais tempo nenhum. Né? Olha que coisa séria. Além de nosso tempo ele ser roubado, além do nosso tempo ele não existir mais para descermos, para estarmos com o Senhor, venha também as outras coisas, a ansiedade pelas coisas dessa vida, a solicitude da vida. Então, queridos, é muito fácil estarmos presos em nós mesmos. Então, a palavra de Deus nesta manhã para nós é para que o Senhor venha nos libertar de nós, das nossas vontades, somente querer, para que encontremos um tempo, sabe, liberdade, já que estamos falando de prisão, para estarmos com o Senhor, para que possamos descer até Ele e lá possamos ouvir a palavra dEle. Então, presos na carne ou livres no Espírito. Então a gente precisa analisar, porque é muito fácil nós nos prendermos
à carne. E se estamos presos na carne, nós não estamos livres no Espírito. E mais uma vez a gente fica nesse embate de que nós precisamos andar em Espírito. Porque se nós andamos em Espírito, como diz a palavra do Senhor, nós não cumpriremos as concupiscências da carne. Aqui se falando de pecado, mas também podemos trazer de forma de que não seremos presos na carne. O Espírito Santo, ele vai nos conduzir através do nosso Espírito a uma vida no Espírito, uma vida espiritual. De modo que todas as vezes que acordarmos, vamos lá, já que a nossa vida começa assim, quando a gente acorda, né? A gente acorda e ali começa como vai ser o nosso dia. E ali a gente planeja o nosso dia inteiro. Hoje eu vou lá, hoje eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, vou levar o filho na escola, eu vou não sei. Ou seja, se a gente não tira um momento, se a gente não separa um tempo para estarmos invocando a Deus, para estarmos descendo na presença de Deus, você acha que vai sobrar algum tempo para a gente? Você acha que você vai ter tempo para estar orando a Deus com a sua cabeça tão cheia de coisas para resolver, de problemas para resolver, de tarefas domésticas, o trabalho? Você não vai ter tempo, querido. Você não vai encontrar tempo. Quando você começar, talvez você até já tenha tentado fazer isso. Dobrar o seu joelho e começar a orar. Ou falar com Deus ali. Mas você começou a fazer, daqui a pouco começaram a vir os pensamentos, os problemas, as coisas. Daqui a pouco você não está falando coisa com coisa a mais e Deus ficou longe daquela conversa. Olha como estamos presos à carne. Olha como você está preso às situações da carne, do mundo, das coisas aqui dessa vida. Então, queridos, é isso. Presos em nós mesmos. Essa é a palavra. Presos em... Não é Satanás, não é... Estou falando nem do inimigo das nossas almas, não. Estou falando da nossa vida cotidiana. Que quer nos prender, que quer tomar todo o nosso tempo. Então, se nós não nos posicionarmos em relação a isso, nós nunca teremos tempo para Deus. Nós nunca viveremos no Espírito, nunca andaremos no Espírito. E a palavra de Deus nos ensina tão claramente, né, queridos? Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Que dificuldade que a gente tem de entender a palavra de Deus e de vivê-la. Não é verdade? Vamos ser sinceros. Então, Deus ele ali já nos promete através da sua palavra, se a gente buscar ele primeiro, o reino dele e a sua justiça, todas as coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Ou seja, todos os outros afazeres que venhamos a ter, que teremos, Deus ele vai nos ajudar, ele vai nos dar força, vai nos dar sabedoria, vai nos dar capacidade para estarmos resolvendo. Mas não. O que acontece com a gente? A gente mete a cara na rotina diária de trabalho, de afazeres, de coisas para fazer, que precisamos fazer isso para viver. Não é verdade? Para sobrevivermos, para alimentarmos a nossa família, para termos uma vida. E esquecemos de Deus. E esquecemos de uma vida espiritual. Não é possível, querido, nós termos uma vida espiritual indo só na igreja no domingo. E olhe lá, quando está chovendo, às vezes você nem vai. É impossível. Se você quer ter uma vida espiritual, se você quer ser livre, porque vida espiritual, querido, é ser livre, tanto na carne quanto do mal, né? Quanto da carne quanto do mal. Você precisa ter essa vida cotidiana de conversa, de relacionamento com Deus. É descer à casa do oleiro para que lá você possa ouvir as suas palavras, aquilo que ele tem a lhe dizer. Não dá para a gente ouvir a voz de Deus na correria do dia a dia. Não tem como, meu querido, não dá. Você vai se afadigar, você vai se cansar, chegar de noite, você vai bater na cama, vai dormir e mais um dia você passou sem dar nenhum oi para Deus, sem dar nenhum bom dia, Espírito Santo, sem falar com ele, sem se lembrar dele. Como você quer ter uma vida espiritual desta maneira? Você vai ser um gospel. Pessoas que gostam de ouvir
uma pregação lá e outra, ou que gosta de ouvir né, um louvor, e por aí vai. Então, Deus ele não nos chamou para vivermos assim. Senão ficaremos presos o tempo todo. E como cresceremos? Aí, meu Deus, a nossa conversa ela vai além. Como que a gente vai crescer espiritualmente? Como que a gente vai desenvolver os dons? Aí, presos à carne, se não dermos vazão a isso, o que vai acontecer? Não ouviremos a voz de Deus, não receberemos a instrução do Espírito Santo, não receberemos discernimento do Espírito Santo, e a vida só bombardeando a gente com as coisas da vida, com os trabalhos, com tudo. E as coisas vão acumulando na nossa vida. Alguém te machuca, você se ofende, guarda. É uma mentirinha ali, outra aqui. Como seremos limpos pela palavra de Deus? Enfim, queridos, a questão de estarmos presos na carne ou livres no espírito é quando nós nos dispomos a vivermos uma vida diariamente com Deus. Todos os dias precisamos colocar Deus primeiro na nossa vida, na nossa frente, sabe? Senhor, tu vais à minha frente, é a tua palavra, é o teu espírito, é o teu reino primeiro. Quando a gente não faz isso, todos os dias, eu estou falando de vida cotidiana, e vem o trabalho, e vem a rotina, e vem os afazeres, e vem as obrigações, nós estamos presos na carne, presos nas coisas da vida. E Deus ele sempre vai ficar em segundo plano. Então vamos lá. Se nós não se dispomos, a primeira coisa, acordamos. Nem que você acorde 5 horas da manhã. Buscar Deus primeiro. Orar a Deus primeiro, descer primeiro na casa do olheiro e lá você ouvir a palavra de Deus, e lá Deus ministrar o seu coração. Porque é assim que Deus faz com a gente, querido. E lá ler um pouco a palavra de Deus. Você pode ter certeza que você não vai ter tempo mais no decorrer do dia. Se você não criou esse hábito, você não vai criar facilmente. Então você precisa vencer isso. Você precisa se libertar disso. Para que a sua vida ela ande, né? Ela flua na presença de Deus, para que você seja livre. Então, queridos, quanto mais a gente cede, eu escrevi algumas coisas aqui, eu vou estar lendo para que não deixe nada para trás. Então, quanto mais a gente cede, né? Quanto mais cedemos, mais ficamos presos. Você vai cedendo, é uma obrigação, é mais outra, é um a fazer. E esse a fazer gera um outro a fazer. E vamos ficando presos. Deus sempre em segundo plano. Sempre. Igual quando você precisa ir à igreja, você precisa ir numa congregação e tem uma outra coisa para você fazer. Facilmente você vai ceder a uma festa, ceder a um evento e não vai à igreja. Não é assim que acontece? Então a gente precisa o quê? Se converter nessa área, converter o nosso coração. Né? Aqui vai falar de inclinações, aqui vai falar de pensamentos. Queridos, a coisa é muito séria. Então nós mesmos nos acorrentamos, criamos cadeias para nós mesmos. Essa é a mais pura verdade. Nós mesmos. Não é às vezes Satanás que nos prende a um vício, a uma tentação, né? Às vezes pensamos que estamos presos somente por isso, a um vício, a uma tentação, a um pecado. E olha como essas coisas cotidianas do dia a dia pode destruir a nossa vida, pode acabar com a nossa vida, ou seja, nem vida nós teremos espiritual. Já parou para pensar nisso? Nem vida nós teremos espiritual. Nós temos vida cotidiana, nós temos vida familiar, nós temos vida no trabalho, nós temos a nossa vida social, mas vida espiritual nós não temos. Por quê? Porque não damos tempo para que isso aconteça. Não dividimos o nosso tempo, ou seja, não obedecemos a palavra do Senhor quando manda buscarmos primeiro o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, ou seja, as outras coisas nós vamos acrescentar à nossa vida, as outras coisas, mas primeiro é o reino dele, primeiro é a sua justiça. Nós precisamos pensar nisso. Então, tem a ver com a rotina, aquilo que estamos acostumados a fazer diariamente. Nós somos, queridos, aquilo que nós fazemos. Não é verdade? Tanto que as pessoas estão até acostumadas com isso. Quando alguém pergunta o que você faz, o que eu faço? Eu sou médico. O que você faz? Eu sou dentista, eu sou, né? Enfim, fulano é isso. Nós somos aquilo que nós fazemos.
Por quê? Porque a gente se dedica àquilo. Mas diante de Deus, nossa, meu Deus, isso é muito sério, hein? Diante de Deus, nós não somos isso. Na vida espiritual, nós não somos isso. Porque nós somos aqui, na terra. Seja lá qual for a sua profissão, do lar, de casa, né, que cuida da casa, ou, enfim, as suas profissões aí. Diante de Deus, nós vamos ser, meu Deus, filhos de Deus ou não. Vamos andar em espírito ou não. Vamos ser reconhecidos no céu ou não. Entende, querido, que eu estou tentando te dizer aqui, o que Deus ministrou no meu coração e eu quero que você entenda? A nossa vida aqui é uma coisa, na carne, aqui física, mas no reino espiritual é outra. Nós podemos tão simplesmente viver uma vida aqui e no mundo espiritual não termos nada, não vivermos nada, não termos nada, porque não buscamos nada, porque não plantamos nada, porque não vivemos nada, só no mundo físico, no espiritual, nada. Então, para que isso não aconteça na sua vida, você precisa diariamente colocar Deus em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar primeiro a vontade de Deus. Porque senão sempre vamos estar presos nesse mundo paralelo, vamos dizer assim. Esse mundo físico, sempre preso ali. E no mundo espiritual nós nada saberemos. Não entenderemos de nada. Não teremos discernimento de espírito. Enfim, querido, não seremos conhecidos por Deus, porque não nos relacionamos com Ele. Não vivemos a sua palavra, não entendemos a sua palavra, não buscamos a sua palavra. Talvez você tire um tempo até mesmo para ler um livro secular que te interessa um assunto, mas a Bíblia está longe de você. A falta de interesse do mundo espiritual. Aí como que a gente quer viver no mundo espiritual? Quando nós morrermos, se a gente se dedica tanto ao mundo físico, se a gente só vive no mundo físico, tão simplesmente a gente vai morrer e acabou. Vai para o inferno, enfim, que é, entende, a seriedade desse assunto que a gente está tendo, dessa conversa? Porque Deus não nos conhece, porque não somos conhecidos de Deus. Mas de Satanás sim, né? Meu Deus. Como somos, como Ele nos conhece, como somos conhecidos por Ele, porque todos os dias Ele está nos tentando, todos os dias Ele está investindo contra as nossas vidas também, além de nós mesmos nos sabotarmos. Então, queridos, é tempo da gente se despertar para isso. Amém? Então, a nossa liberdade vai estar em orarmos e lermos a palavra de Deus, para nós encerrarmos aqui. Resumindo tudo aquilo que nós estamos falando, a nossa liberdade vai estar em orarmos e lermos a palavra. Quando nós oramos e lemos a palavra de Deus, nós somos livres, que automaticamente a palavra de Deus nos liberta de nós mesmos, dos nossos sentimentos, das nossas vontades, do nosso querer, e nos dedicamos, teremos fome por Deus, fome pela sua palavra. Sim, seremos livres. Mas se não fazemos isso, estamos presos a outras coisas, a afazeres da vida, as coisas desta vida, a nossa vida material, ao nosso trabalho, a nossa rotina, né? A mãe cuidando do filho, o esposo trabalhando, enfim, as coisas da vida que é normal, que é natural nós vivermos. Mas é muito fácil a gente se prender a isso. Somente para sermos livres, precisamos diariamente, cotidianamente, orarmos a Deus e lermos a sua palavra. Teremos liberdade no Espírito. O Espírito não ficará preso. Ele não ficará preso, ficará livre. Porque como diz a mesma palavra do Senhor, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, queridos, quando o nosso olhar ele se volta para a palavra de Deus, toda a nossa conversa ela muda aqui. Estamos nos voltando para a palavra de Deus. Aí tudo que ela pode fazer em nós, ela vai fazer. Ela vai cumprir aquilo que lhe apraz. Mas se a gente se volta para as coisas da vida somente, esquece a palavra de Deus, ficamos presos lá de cá. Presos. Essa é a palavra. Amém? Então que Deus ele te abençoe mais um dia. Te dê um dia abençoado na presença dele. Amém? Até uma próxima, se assim Deus permitir.